Olá, meus caros. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre o culto do beijo. No outro canal eu coloquei a notícia que a Igreja do Amor, igreja neopentecostal por aí, criou esse culto. Parece que era até a igreja do Davi Passamani, não era? Enfim, uma dessas igrejas por aí acabou criando o culto do beijo. E só foi virar sucesso nas redes sociais porque alguém da área da psicologia ou da psicoterapia utilizou esse vídeo para palestrar sobre o estímulo ao beijo no matrimônio. Então essa instituição moderna, religiosa, fez o culto do beijo, que funcionava da seguinte maneira: tinha lá 1 minuto, contagem regressiva, e os casais iam se beijando no culto nesse 1 minuto. Lembrando também que o vídeo que eu colocava no canal foi censurado por eles, pela network deles, dessa instituição. Não quero que seja falado a verdade? Não quero que a palavra de Deus confronte essa mentira? A palavra falada? Imagine só, culto do beijo na época dos apóstolos. Imagine só, culto a Deus. Espera lá, stop. O culto agora não vai ser mais a Deus, vai ser ao homem. Cristo não é o centro, sim o homem. Não existe mais um culto cristocêntrico, e sim antropocêntrico. Que coisa é essa? A luz do Evangelho que está lá em Os Romanos 12 é que devemos nos apresentar diante de Deus de uma maneira santa. Apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, de inteligência. Não é culto de ração, que nem disse um homem por aí. É um culto de inteligência, de sabedoria, de consciência, e um culto para Deus, não é para o homem, e um culto que o nome do Senhor seja exaltado, e não terceiros, e não outros deuses. A casa de Deus é chamada casa de oração desde o Velho Testamento. Moisés, quando foi ao monte e viu Deus à sombra dele, antes dele ter o contato lá com Deus mesmo, Deus disse assim para ele: tira as alparcas, tira as sandálias, porque o lugar que pisa, santo é. Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé é ter cautela, ter cuidado, que ali não é qualquer casa, não é a casa da mãe Joana, não é casa da luz vermelha, não é a nossa casa, não é o nosso trabalho, não é a nossa festa, não é um salão de festa, não é um salão de show, não é nada disso, é a casa de Deus, morada do Altíssimo. Era para ser, isso no Velho Testamento era a risca cumprida. Chegou o tempo da graça de Cristo, a casa de Deus somos nós, a morada de Deus somos nós, o templo somos nós. Jesus mesmo disse que nem no monte, nem no templo em Jerusalém se adoraria, mas sim em espírito e em verdade. Aonde você estiver, se for para prestar um culto ao Senhor, tem que ser em espírito e em verdade. São princípios que não se aplica nesse tal culto do beijo. É o culto ao beijo, ao ósculo santo, ou é culto a Deus? Culto a Deus é em espírito e em verdade. Não é em mentira e não é em carne. A mentira, o culto que não é a Deus, e sim o beijaço. Sim, culto ao beijaço, ao Deus beijo, já que existe, ao beija-flor. E não é em espírito, é em matéria, é em carne, esse culto, essa adoração. Então tome muito cuidado,
Porque Satanás vem de sapatinhos de algodão para enganar, para tirar o verdadeiro culto, para impedir que as pessoas realmente adorem a Deus. O que você vê nessas igrejas evangélicas é um puxa-saquismo para a adulação daqui e acolá a ricos, a poderosos, a celebridades. Um show totalmente pirotécnico, deles próprios, é funk gospel. Enfim, eu vou comentar em outros vídeos nesse canal. Nesse momento só esse culto do beijo. Agora, esse absurdo culto do beijo. Ah, não, porque o casal teve o Wagnerzão aí, Wagnão, dizendo, não, é para estimular o beijo, o amor entre os casais. Pode ser no culto mesmo. Tem certeza? Por que não poderia ser um local mais apropriado para uma palestra, referente aos casais, ou até mesmo um local onde que se fizesse essa terapia? Eles não sabem fazer a separação das coisas. Engraçado, veja bem, se você não vai para a igreja, esses templários do tempo CNPJ, da igreja CNPJ, ficam te apontando, condenando ao fogo do inferno, porque você é um desigrejado. Só que quando você vai lá na igreja, você vê coisas iguais ou piores do que acontece na sua casa, ao próximo de você, na sua vizinhança, no seu trabalho, coisa semelhante. Não tem respeito, não tem diferença. Em casa você beija a esposa beija o seu esposo, vai para a igreja para estar beijando? Então, se é para beijar, que beija em casa. Se é para fazer a terapia do beijo, ou a terapia do amor, com aquela igreja lá, né? Que se faça onde? Um local apropriado, que não seja igreja. Um local onde se faz a psicoterapia, onde há palestra para casais, onde há lá o coaching para casais. Isso não agrada a Deus. E quem fez esse culto agradou unicamente ao homem. Ao homem. Ao casal. Outra problemática nesse culto do beijo. E aquele que estava solteiro ali? Ficou para baixo? Ficou down? Ficou inferiorizado? Ou arranjou uma parceira ali naquela muvuca para beijar, para estar na mesma vibe, na mesma sintonia, sinergia? Ou ainda ficou com uma mulher lá casada? Ou a mulher com um homem casado? E dá um beijo, dá um selinho, ficar beijando por uma hora é como ficar, né? O que é o ficar? Ficar beijando aí. Outra hora o ficar era condenado. Até fora da igreja, agora é abraçado até dentro da igreja. Que legal, que mudança radical, terrível para a libertinagem, para o liberal extremo. Onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Mas não é essa liberdade carnal, é a liberdade do Espírito de Deus, espiritual, de louvor a Deus, de adoração. Não essa patifaria toda aí. Sinceramente, em igreja desse tipo, eu não coloco meus pés nunca. Nunca. Sabe o que é isso? Nunca. Agora, se for uma instituição que preza pela oração, pelas coisas nos seus devidos lugares, pelo culto racional, é uma outra coisa. Esse culto, inclusive, pode ser em casa, no lar. Então está aí o meu comentário, até me alonguei um pouco, referente ao culto. Olha o culto, cultuar, celebrar, endeusar o beijo. Beijo, beijos, beijo. Eu aqui mandando beijo aqui, já é o culto do beijo. Né? Brincadeira. Ainda se fosse o ósculo santo, que é a própria
externação do cumprimento, da saudação, tudo bem. Ou da despedida, tudo bem. Agora, terapia de casais dentro da igreja. Uma coisa é se ficasse na pregação para o casal, rever alguns posicionamentos, uma exortação ali para resolver toda a problemática, tudo bem, mas do jeito que estão fazendo, não. O culto a Deus não pode ser substituído por um culto desse naipe, desse tipo aí. Só que o que acontece nessas igrejas, você vê a cada dia um culto diferente. É um culto da prosperidade, é um culto de uma doutrina que às vezes nem é a doutrina de Deus, é um culto da libertação que às vezes não tem nada a ver com Deus, é um culto disso, é um culto daquilo. É uma espécie, como eu já disse há muito tempo atrás, da McDonaldização da fé. Cada dia tem um McDay, um McDonald's diferente, né? Um McDay feliz, por exemplo. É um dia o Mac, sei lá das contas, é outro, e assim vai. Cada dia um prato diferente. Quando na realidade o culto a Deus é o trivial, é o primordial, mesmo que possa ser até enjoativo, mas é aquele culto agradável a Ele, é o feijão com arroz, que nos sustenta espiritualmente, e não essa comida contaminada, estragada que estão fazendo aí, ou dando para o povo aí, um rótulo de culto a Deus, celebração do amor de Deus ou coisa semelhante. Abraço e até a próxima.